Olha, dados de uma pesquisa nacional apontou que Santa Catarina tem a menor taxa de geração neném. Mas você sabe que geração é essa? Nas ruas, tem gente que nunca ouviu falar no termo geração neném. Não sei não tenho ideia. Geração neném? Nunca ouvi falar. A geração neném é um grupo de jovens brasileiros que nem trabalham, nem estudam. Como assim? E vai viver de quê? De brisa, de sol, de mar? Tem como, gente. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que trabalhar. Só assim, então, se você casar com alguém rico, né? Não estudar e não trabalhar são situações que não são permitidas na casa da dona Luciane, que é mãe do João Pedro, de 18 anos. Na minha casa é da época antiga. Se não estudar, também não mora comigo. Tipo assim, né? Tem que trabalhar ou estudar. O João Pedro sabe bem a mãe que tem. Por isso, ele não faz parte da geração neném. Depois de concluir o ensino médio no ano passado, o jovem já se matriculou em um curso pré-vestibular. Tem que estudar no mínimo, né? Para passar, porque senão não rola. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, do terceiro trimestre de 2021, apontam que Santa Catarina tem a menor taxa de jovens que não trabalham e nem estudam, os chamados neném. São apenas 13,1% de catarinenses entre 15 e 29 anos nesta condição. É por opção, né? Talvez, não sei te dizer se pelo momento é por falta de oportunidade, eu acho que vai da busca de cada um, né? Quem foi suportado pelos pais até agora talvez não saiba o que fazer fora de casa, não sabe trabalhar, não sabe como lidar fora do ambiente de casa. Agora, quem está desempregado é culpa do mercado. A taxa de desocupação em Santa Catarina é a menor do Brasil, 5,3% no terceiro trimestre de 2021. De acordo com o IBGE, foram criados 168 mil novos postos de trabalho no ano passado. Foi o quinto melhor resultado do país. Santa Catarina ficou atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Mas o que será de fato que leva um jovem a se incluir nessa geração neném? E qual será a consequência disso? Logo ali na frente, eu vou bater um papo agora com o Yuri Novaes Luna, que é professor doutor do Departamento de Psicologia da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vindo ao SC Acontece. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos. Professor, eu gostaria de saber, na sua opinião, o que leva, então, um jovem, a gente está falando aí de 15 a 29 anos de idade, de entrar na turma da geração nem trabalha nem estuda. O que acontece? Então, são duas questões muito pontuais. A questão do estudo está ligada à qualidade do ensino que é oferecido a esses jovens. Muitas vezes eles não se identificam, agora a gente tem inclusive o novo ensino médio tentando reverter um pouco essa situação de evasão e repetências, mas então a escola muitas vezes ela não é adequada às necessidades desse jovem, o que faz com que o jovem acabe tomando a decisão de se afastar da escola. Em relação ao emprego, a gente pode perceber inclusive uma questão do desalento. Muitos, depois de tentar entrar no mercado de trabalho, eles chegam à conclusão de que perdem as esperanças e param, inclusive, de procurar emprego, procurar ocupação, que é chamado de desalento, né? O aumento do desalento. Tudo com a pandemia ficou mais grave. E, na sua opinião, o que os pais ou os familiares, como agir num momento como esse, né? Porque, às vezes, é o que você falou, tentou, não é porque não tentou e porque está acomodado, é porque tentou e se frustrou. Tentou estudando, mas não foi da maneira como gostaria. Tentou trabalho e também não conseguiu, e aí se frustrou e parou. O que os pais devem fazer num momento como esse? Então, acho que são duas questões. Primeiro, evitar culpabilizar o jovem, como se o jovem fosse preguiçoso, não fosse atrás de oportunidades, né? Individualizar a questão, porque não é uma questão individual, é uma questão que é responsabilidade de todos, da família, do Estado, da comunidade, ou seja, né? É o futuro do nosso país, então é responsabilidade de todos. Então, nesse sentido, fazer parcerias com a escola, participar mais ativamente, né, da vida escolar do seu filho, acompanhar à medida do possível esse movimento e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a buscar oportunidades de colocação no mercado de trabalho, né? Tanto por meio de cursos profissionalizantes, cursos técnicos, enfim. Mas o mais importante é perceber que essa é uma situação que envolve vários atores, né? E não apenas a pessoa que não procura.
né? E o jovem, muitas vezes, de fato, depois de tanto procurar e tentar e não encontrar, ele acaba perdendo as esperanças. Você sabe que esse negócio que você falou dos cursos profissionalizantes realmente é um excelente caminho, porque tem muitos cursos que são gratuitos, né? E normalmente as pessoas envolvidas com esse curso tentam de uma forma ou de outra, ao final do curso, já ajudar esse jovem a se encaminhar para o mercado de trabalho. Então, é uma excelente maneira de ajudar o seu filho, aí o seu sobrinho, o seu neto a se manter motivado. Sem dúvida. Se profissionalizando. Sem dúvida. E aí um dado interessante é que o Brasil tem, né, aproximadamente 1/4 da sua população formado por jovens entre 15 e 29 anos. E em 2019, por exemplo, mais da metade dos desocupados eram jovens de 15 a 29, ou seja, o desemprego, ele incide mais sobre os jovens. Isso é um problema muito sério. Então, nesse sentido, né, nós temos, de fato, que procurar olhar essa questão do desemprego de jovens de uma maneira toda especial, porque eles têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque não têm experiência anterior, não têm os pré-requisitos que muitas empresas exigem, etc. E acabam, muitas vezes, indo para a informalidade. E até por estar começando, né? Então não tem experiência. Então, também cabe aos empregadores, né, abrirem oportunidades, projetos, para que esses jovens possam dar esse primeiro passo. A gente está falando dos jovens que sim estudaram, sim tentaram. Agora, bem rapidamente, para a gente concluir, eu queria um conselho seu para os pais que estão assistindo, que na situação deles é diferente. O jovem realmente não está afim. Né? Isso pode ter uma consequência grande lá na frente, uma hora vai ter que correr atrás, não tem jeito? É verdade. Se o jovem não está mais afim de buscar, ele perdeu as esperanças, faz parte dos desalentados. Então aí cabe aos pais, junto com a família, de maneira geral, como eu falei antes, e buscar auxílio na escola, junto a empregadores, procurar mediar, abrir portas. E não porque uma inserção mais direta em termos de bronca, cobrança ou uma pressão, muitas vezes o efeito é mais negativo ainda, porque o jovem vai diminuir a sua autoestima, vai diminuindo o seu autoconceito e se sente cada vez menos capaz. Então não é por aí. É através do diálogo, do incentivo, da motivação e da rede social de apoio. Escola, comunidade, empregadores. O jovem, ele precisa ter essas oportunidades e não ficar sendo vítima, digamos assim, de uma cobrança muitas vezes que coloca ele mais para baixo e as consequências podem ser bem mais nefastas no futuro. Muito bem, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no SC Acontece. Até a próxima oportunidade. Prazer, boa tarde a todos. Obrigada, muito obrigada.